Que a graça e a paz do nosso Senhor seja multiplicada sobre nossas vidas. Prazer sempre poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar falando sobre o tema uma igreja no centro da vontade de Deus, ouve a voz do Espírito. Cantamos a beça sobre o Espírito hoje aqui, né? Tá querendo passar aqui não, Renato? Você vai ter que me ajudar. Sobre o Espírito Santo, esse Espírito Criador, esse Espírito que é Consolador, mas esse Espírito que é Deus. Sim, nós cantamos num dos hinos do cantor cristão falando Yahvé Trino, Deus triuno. Sim, esse Espírito é Deus. E esse Deus, quando fala, muda as coisas. Nós cantamos aqui, né, no solo do nosso irmão Cristiano, que esse Deus sopra sobre ossos de vale seco, de ossos secos, e põe um exército a marchar. E ele fala. Ele fala. A nossa caminhada de fé, ela começa a partir da fala desse Deus, desse Espírito. Ele que testifica no nosso espírito que somos filho. Paulo fala aos Romanos que o Espírito do Senhor testifica no nosso espírito de que somos filho. Enquanto isso não acontece, somos bastardos. Somos estranhos à família de Deus. Então, só após essa convicção, que é uma ação poderosa, o grande milagre de Deus, que Ele gera vida no coração morto, a partir desse passo, nós somos adotados. Aí vem a bênção da adoção, essa vida gerada, né? Quando disse lá, haja luz e houve luz, num dado momento, nas nossas trevas, o Senhor fala, haja luz, e através do Espírito gera vida naquele que Paulo diz que era morto no seu pecado e delito. Então, o Espírito de Deus, Ele é criador, Ele ressuscita, Ele direciona, Ele consola, Ele exorta, Ele corrige, Ele instrui. E Ele fala. O autor aos Hebreus diz que se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça os corações. Esse Espírito é Senhor, como Jesus é Senhor, como Deus é o Senhor, porque os três são um. Isso a gente não entende, mas crê. Isso é dogma, isso é inegociável. Nós cremos nesse Espírito que é Deus. E é sobre esse falar do Espírito que a gente vai pensar um pouquinho. Por exemplo, no próximo slide ali, nós temos algumas perguntas. Por favor, Renato. Calma e dá antes das perguntas, por favor. Olha só. Uma igreja no centro da vontade de Deus ouve a voz do Espírito ou o som das muitas vozes? É tanta falação, né, que deita sobre nós hoje, tantos especialistas, tantas profecias, tanto analista de caos e de sinais dos tempos. Como temos direcionado as nossas tomadas de decisão? Será que é pelo classificado de emprego? Será pelo que as estatísticas apontam como a melhor profissão a ser seguida? Engraçado que tanto no Antigo Testamento quanto em Atos diz que o Senhor delimitou até o local da nossa morada. Mas a gente tem algumas coisas que a gente decide segundo as circunstâncias. Apesar de termos um Espírito que, como já dissemos, é Deus, e sendo Deus, Ele manda, e Ele mandando a gente obedece, mas algumas coisas a gente toma a decisão alheio a essa voz do Espírito. Então, muitas vezes, a gente não consegue discernir se estamos indo segundo a vontade de Deus ou se segundo a minha vontade. Será que eu escolhi a minha carreira? Será que é a minha vocação? Ou será que é a vocação que veio do Senhor? Será que são os dons, eu que me descobri
como com um objetivo de vida, ou eu caminho sendo conduzido pelo Senhor? Porque, no outro ponto, as Escrituras dizem que aquele que nasceu do Espírito, que vive pelo Espírito, se move pelo Espírito. Então, dependendo de qual direção eu estou indo, vai determinar quem está me governando. Será que quando eu estou naqueles lugares mais inapropriados, sem um propósito definido de anunciar a palavra do Senhor, eu estou indo segundo a minha vontade ou segundo a vontade de Deus? Temos ouvido? Quem temos ouvido? De fato, você ouve a voz do Espírito. De fato, eu ouço a voz do Espírito. Você quer mesmo ouvir a voz do Espírito? Quando a gente está falando sobre aconselhamento, por exemplo, no seminário, quando está se conversando sobre a disciplina, sobre o estudo, uma das coisas que se fala é, muitas vezes a gente vai para o aconselhamento não querendo receber o conselho, mas confirmação daquilo que já está definido na nossa mente. O que a gente quer é uma palavra que ratifique a nossa decisão. Então a pergunta, será que de fato nós queremos ouvir o Espírito? Será que nós queremos de fato ouvir Deus? De fato, é algo a ser questionado. Porque nós, muitas vezes, em maior parte do tempo, a maioria de nós, temos vivido de maneira tão automática, tão direcionada pelos nossos objetivos de carreira, pelos planos para filhos e netos, que não conseguimos parar. O John Stott, o saudoso John Stott, tem um livro, Ouça o Espírito, ouça o mundo, ouça duas vozes, mas distinga qual é a voz que você vai dar ouvido. Como discernir essa voz do Espírito? Uma outra pergunta que a gente tem que constantemente estar se fazendo. Será mesmo que eu estou ouvindo de Deus ou eu tenho a semelhança de Jesus dizendo para Pedro, para trás de mim, que tu não cogitas as coisas de Deus, essa voz que me fala no ouvido? Será que temos condições de discernir se a voz que está nos direcionando é mesmo a voz do Espírito? Será que aquele conselho que tomamos, será que é um conselho movido pelo Espírito ou é voz estranha? E, uma vez que eu quero ouvir essa voz, uma vez que eu sei o que é essa voz, que eu consigo discerni-la, qual é a minha atitude, qual é a atitude da igreja diante dessa voz? Qual é a atitude? Semana passada nós iniciamos uma nova revista no trimestre que diz, a insensibilidade, a primeira lição foi a insensibilidade às exortações de Jesus. Então, uma vez ouvindo Jesus, uma vez discernindo a voz de Jesus, lembrando, os três são um. Qual é a atitude da igreja diante do que o Espírito do Senhor, como Paulo fala em Atos, ele fala o Espírito do Cristo, o Espírito de Jesus, em outro ponto é Espírito de Deus, é tudo uma coisa só. Então, uma vez ouvindo essa voz, qual é a nossa atitude? Nós já falamos aqui uma vez sobre a missionária Sophia Miller, que serviu entre os índios no Amazonas, entre a Amazônia brasileira e boliviana, que quando perguntado da sua vocação, do seu despertamento, do seu comissionamento missionário, como foi o seu chamado espetacular, ela falou, eu li uma ordem e obedeci. Foi isso que aconteceu. Foi só isso. Não teve anjo descendo do céu, não teve clarão na minha janela, eu li e obedeci. Então, qual é a nossa posição como igreja do Senhor diante essa voz que foi discernida, Partindo do princípio que nós discernimos essa voz. Porque lembremos, essa é uma voz que fala conosco, Como Paulo diz, o Espírito do Senhor testifica no nosso espírito.
Ele habita em nós. Então, é uma relação de intimidade e até de possessão, porque o mesmo Paulo diz que esse Espírito, ele é zeloso e sente ciúmes. Veja bem como vai, para onde vai, porque ele ciúme, ele é zeloso. Então, qual é a nossa postura? Como eu, que represento a igreja, onde quer que eu esteja, nesse sentido eu sou igreja, como eu me relaciono diante a voz que eu discerni? Vamos caminhar, por favor, irmão. Então, uma das perguntas foi: você quer ouvir a voz? É comum, fala Deus, fala Deus, fala Deus, né? O povo de Israel, em Êxodo, ou melhor, o Filipe, o evangelista, o diácono, ele ouve do Senhor. Ele estava indo para Samaria, ele estava seguindo o seu caminho, e o Senhor aparece para Filipe e fala: vai para tal lugar. E diz o que o texto: e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, pare o que você está fazendo, deixa o seu plano de lado, seus projetos, aquilo que te é caro, levanta-te, eu estou mandando. Está ouvindo a minha voz? Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. E qual foi a reação de Filipe ao discernir essa voz? Levantou-se e foi. Não houve titubeio. Não houve: Senhor, tenho um casamento para eu ir primeiro, depois eu vou. No outro momento, quando Jesus chama alguém, lembra que alguém se apresenta diante de Jesus e fala: mestre, deixa-me segui-lo. E o Senhor fala: vem. Ele: mas primeiro eu quero enterrar os meus parentes, os meus pais. O Senhor fala: não tem que fazer isso primeiro. Deixai os mortos, enterrar os seus mortos e vem comigo. Quando o Senhor chama, aponta uma direção, Ele não deixa o espaço para que nós venhamos primeiro resolver aquilo que nos é interessante, importante, e depois, em tempo sobrando, caminharmos em direção àquilo que Ele mandou. E levantou Filipe e foi. Será que queremos de fato ouvir isso? Será que queremos de fato sair do nosso paraíso que construímos? Será que queremos de fato sair do nosso bem-estar, da nossa zona de conforto? Será que queremos de fato ouvir do Senhor: levanta daí, larga tudo e vai? Sai da sua parentela e vai? Será que queremos ouvir mesmo? Por isso a pergunta no primeiro slide é: será que queremos ouvir a voz de Deus ou queremos ouvir aquilo que nos agrada? No próximo slide, aí tem a nossa atitude como povo. Está lá. E foi para a última. A nossa atitude como povo. O povo de Israel, no capítulo 19 do Êxodo, o Senhor fala com Moisés: avise o povo, que eu vou falar com eles. Ele chama Moisés, passa umas orientações e fala: prepare o povo que eu vou comparecer diante dele na nuvem de fumaça, e etc, etc, e fala: eu vou aparecer diante dele. No capítulo 20, o Senhor cumpre o prometido. O que o Senhor faz? No meio de relâmpagos, estrondos, terremoto, o Senhor aparece para o povo. E o que o povo diz? Muda para mim ali, por favor, Renata. E o que o povo diz? Não queremos que ele nos fale diretamente.
ouça tu, Moisés, e traga a nós. Queremos ouvir? Queremos de fato ouvir? Sei, acho que não estamos conseguindo passar ali o slide para vocês acompanharem. Queremos de fato ouvir o que o Senhor tem a dizer? Ou é só uma repetição daquilo que nos é caro? Soa espiritual dizer, Deus quer falar comigo. Eu quero ouvir a voz de Deus. Ou cantar, eu quero conhecer Jesus. Ou fala comigo, fala, Senhor. Mas será que a gente quer mesmo? Ou tem um temor à semelhança desse povo que peregrinava no deserto, com medo do que pode vir da boca do Senhor? Será que de fato desejamos ouvi-lo? Em Atos, capítulo 13, nós já vemos uma posição diferente. Talvez uma das igrejas mais faladas no livro de Atos, começa a se falar da igreja de Antioquia, se eu não me engano, em Atos 11 já, você vê uma resposta positiva, pronta resposta do povo. Era uma igreja cheia de mestres, doutores, gente famosa, mas o Espírito diz à igreja, a igreja reunida, orando, buscando ouvir essa voz, conhecer essa vontade, o Espírito diz, separa para mim Paulo e Barnabé. Separa para mim o que você tem de melhor nessa igreja. Tira o grande missionário dessa igreja que eu quero para outra obra. Diminui o poder dessa liderança. Depois vê como é que fica, mas eu quero Paulo e Barnabé para a obra missionária. E o que a igreja faz? Orando sobre eles, impondo as mãos, os enviaram. Nós temos 3 situações, nós podemos enumerar outras tantas situações de disposição positiva e de disposição negativa a ouvir a voz do Senhor. Mas esses exemplos é para nos fazer questionar se de fato nós queremos ouvir a voz de Deus. Em Atos 16, Paulo diz o texto que por 2 vezes Paulo quis ir pregar o evangelho em Icônio e Bitínia. E diz que o Espírito do Senhor o impediu. Será que nós temos capacidade? Será que nós temos como discernir a vontade, a voz do Espírito, como foi no primeiro slide perguntado? Será que nós conseguimos discernir a voz do Espírito a ponto de estar envolvido numa obra com aparência de piedade e o Senhor disser, eu não quero que você faça. Mas Senhor, eu estou pregando, mas eu não quero que você pregue. Senhor, eu estou indo para ali onde não tem ninguém alcançado, mas eu não quero que você vá. Não quero que você vá. Foi o que o Senhor fez com Paulo. Como assim? O maior missionário. Ele queria ir pregar o Evangelho, anunciar, proclamar. Esse Senhor que no Evangelho de João, um livro antes, disse, a seara é muito grande, poucos são os ceifeiros, agora você tem um obreiro que quer ir. E ele fala, eu não quero que você vá. Será que a gente consegue discernir? Ou a gente acha que tudo que é espiritual, tudo aquilo que estamos fazendo, o Senhor quer que faça? Ou há algo que a gente faça que tem aparência de todo o bem do mundo, de obras de piedade, e de repente o Senhor chegar e falar, não faz mais isso. Senta, aquieta-te. No outro momento, esse Espírito aparece
como que um homem todo de branco e fala a Paulo: passa a Macedônia e me ajuda. Opa! A direção do Espírito a Paulo. O mesmo Paulo que sabia que era o Espírito impedindo-o de ir, agora discerne: não, esse Espírito me envia a ir. Conseguimos nós discernir a voz do Espírito? Temos ouvido essa voz do Espírito no meio desse som de muitas vozes? Como temos movido as nossas direções? Como temos tomado as nossas decisões? São os telejornais, a novidade do século XXI, os digitais influencers? Como tem sido movida? Será que quando eu paro e faço aquele autoexame, eu reconheço que minha vida é uma vida de quem anda, vive no Espírito? É uma vida em que eu posso declarar: nele eu existo e nele eu me movo, como Paulo diz, que nele existimos, nele nos movemos? Será que eu consigo olhar para a minha vida e ver que os passos em que eu caminhei são o que ele lançou para que eu andasse? As perguntas continuam. Eu consigo discernir? Eu de fato quero ouvir? Eu estou pronto para ouvir? E ouvindo, eu estou pronto para dispor-me a fazer, a obedecer? No entanto, meus irmãos, nós somos, sim, desafiados a, como povo de Deus, não ter as expectativas messiânicas diante dos dias ruins, né? Surge um Messias dali, esse vai mudar o país. Surge o outro, esse vai mudar o estado. Surge o outro, não, esse vai mudar a cidade. Não. Quando o povo, no maior caos da história dele, é enviado ao cativeiro, eu já estou caminhando para o fim, é enviado ao cativeiro babilônico. Jeremias envia uma carta a esse povo no capítulo 29, que é um texto que a igreja já conhece de cor e salteado. Jeremias envia uma carta para esse povo e no meio da carta ele diz: não dê ouvido aos falsos profetas que vão profetizar em meu nome lá. Não dê ouvido a falsas esperanças. Não dê ouvidos a outros tipos de soluções. Tapem os ouvidos para isso. Porque eu, o Senhor, é que sei o pensamento que tenho sobre vocês. Ouça a mim. Eu é que sei o pensamento que eu tenho sobre vocês. Vocês estão indo para lá, vocês vão estar sob o caos, vocês vão estar sendo oprimidos, vocês vão estar chorando ao invés de cantar, vocês não vão querer nem entoar os cânticos de Sião, porque vocês vão falar: como eu posso cantar aqui? Mas no meio do desespero, não perca a direção. Ouça a minha voz, não a voz estranha, não os falsos profetas que profetizam paz, paz quando há violência. Porque sou eu que vocês devem ouvir. Porque sou eu, o Senhor, que sei o pensamento que tenho sobre vós. Eu que tenho planos para vocês, então é a mim que você consulta, não é o homem, o professor de orientação vocacional da faculdade, não é o jornal de oportunidade que vai determinar o plano que eu tenho para você, não, eu sei o pensamento que eu tenho sobre você. Eu sei. Com isso em mente, meus irmãos, se hoje ouvir a sua voz, não endureça o coração. O último livro que encerra a nossa Bíblia Sagrada, o Senhor fala a 7 igrejas, e todas elas ele repete:
quem tem ouvidos para ouvir, quem ele fez, o efatá, quem ele disse, abre-te, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que eu estou dizendo à igreja. As 7 igrejas que representavam as igrejas que viriam, o Senhor disse, ouça-me, ouça-me. O próprio Deus falando, diz, esse é meu filho, a ele ouvi, não aos falsos mestres, não aos falsos profetas, não aos falsos messias, porque ele, o Senhor, é que sabe os pensamentos que tem sobre nós. Amém? Que o Senhor nos conduza da forma que lhe apraz e nos faça sensíveis à voz do Espírito, sensíveis às suas promessas, à sua palavra.